Em uma tarde quente de verão, no pacífico bairro suburbano onde Sofia morava, o ar estava vivo com os sons das cigarras, e o riso alegre das crianças ecoava pelas ruas. Elas estavam espalhadas pelos quintais e parques, brincando de brincadeiras que enchiam o espaço com energia e vida. Sofia, uma garota de 15 anos com uma mente brilhante e curiosa e uma risada que podia iluminar o ambiente, decidiu pegar sua bicicleta e encontrar seus amigos no parque local. Para Sofia, o simples ato de pedalar era uma fonte de imensa alegria, o vento soprando em seus cabelos, o giro rítmico dos pedais e a emocionante sensação de liberdade enquanto o mundo parecia se abrir com infinitas possibilidades de aventura. Como sempre, seus pais a lembraram de ser cautelosa nas estradas. Sofia sorriu, assentiu e acenou enquanto partia, sua mente cheia de excitação, completamente inconsciente de que sua vida estava prestes a dar uma guinada dramática. O dia estava perfeito, o sol brilhava intensamente, o céu se estendia em um azul sem nuvens e tudo naquela tarde parecia perfeito, até que, em um instante, tudo mudou. Pedalando por sua rota habitual, Sofia sentiu o zumbido familiar das rodas de sua bicicleta contra o asfalto liso. Ela se aproximou de um cruzamento que já havia cruzado muitas vezes antes. O sinal estava verde, sem hesitar, ela pedalou para frente, esperando a mesma passagem silenciosa de sempre. No entanto, o que ela não viu, o que ninguém poderia ter previsto, foi o carro acelerando em sua direção, seu motorista distraído por apenas um breve momento. Aquele momento foi o suficiente. O carro não percebeu o sinal vermelho e atravessou o cruzamento, batendo em Sofia com uma força impensável. O impacto a lançou pelo ar, seu corpo sacudido como se ela não pesasse nada. A cena que se seguiu foi um borrão de pânico e confusão. Gritos encheram o ar enquanto os espectadores corriam para o lado dela, suas vozes cheias de medo e urgência. O carro parou bruscamente, o motor ainda acelerando no silêncio que se seguiu à colisão. Sofia estava imóvel na calçada, seu pequeno corpo amassado e sua bicicleta torcida além do reconhecimento ao lado dela. Um homem, visivelmente abalado, ligou para os serviços de emergência, sua voz tremendo enquanto tentava descrever a cena horrível. O tempo parecia se esticar naqueles momentos agonizantes enquanto todos ficavam congelados, esperando por um sinal, qualquer sinal, de que Sofia ainda estava viva. Mas não havia nada. Ela não se mexeu. Quando os paramédicos chegaram, seus movimentos eram rápidos e experientes. Eles avaliaram rapidamente sua condição. Seu pulso estava fraco, sua respiração superficial e, logo depois, seu coração parou de bater completamente. Os médicos lutaram desesperadamente para reanimá-la, realizando o RCP enquanto a levavam às pressas para o hospital, mas, apesar de seus esforços, o coração de Sofia permaneceu parado. Por mais de 10 minutos, ela se foi, sem batimentos cardíacos, sem respiração, sem vida. Seus pais, tomados pelo terror e pela descrença, chegaram ao hospital logo depois, com os rostos pálidos e os olhos arregalados de choque. Eles foram guiados para a sala de espera, com o coração batendo forte enquanto esperavam por notícias. Dentro do pronto-socorro, os médicos lutavam para salvar sua filha, com os rostos sombrios com o peso da tarefa. Mas Sofia não estava mais no hospital. Seu corpo jazia sem vida, mas algo extraordinário estava se desenrolando além do reino da compreensão terrena. Mais tarde, Sofia descreveria o que aconteceu em seguida. Ela se sentiu gentilmente afastada de seu corpo, seus sentidos desorientados pela estranha sensação. Abaixo dela, ela podia ver a atividade frenética da equipe médica, ouvir o caos do hospital e até sentir a preocupação desesperada de seus pais no corredor. No entanto, a cena abaixo começou a desaparecer enquanto ela era envolvida por uma luz tão pura e quente que encheu seu ser com uma profunda sensação de paz e calma que estava além de tudo que ela já havia experimentado. A luz ficou mais brilhante, mais radiante, e Sofia se sentiu sendo atraída para um reino diferente de tudo o que ela já havia imaginado. Esta não era a terra, nem o céu, como ela havia imaginado. Era algo muito maior, uma dimensão inteiramente nova, além da compreensão humana. O ar brilhava com cores que Sofia não tinha palavras para descrever, e uma melodia suave e etérea a cercava, vibrando com uma energia gentil que a fazia se sentir completamente em casa. Cada som, cada cor,
cada sensação estava viva com uma intensidade que a deixava maravilhada. Ela absorveu a beleza deste lugar, dominada por sua perfeição. Então, ela sentiu uma presença. Uma presença que era imponente, mas cheia de calor e gentileza. Era uma presença que a enchia de uma sensação avassaladora de amor e segurança. Sem precisar perguntar, ela sabia exatamente quem era. Era Jesus. Seu olhar encontrou o dela, e naquele momento, ela sentiu que ele entendia tudo, sua confusão, suas perguntas, seu espanto, até mesmo seus medos não ditos. Ele estendeu a mão para ela, e sem pensar duas vezes, ela a pegou. No momento em que sua mão tocou a dele, uma onda de calor e luz a varreu, e ela sentiu cada preocupação, cada grama de medo, cada dúvida dentro dela se dissolver. Você não está aqui por acidente, disse Jesus, sua voz ecoando com uma gentileza profunda e ressonante que parecia tocar o âmago do seu ser. Há algo que você deve ver, algo que você deve entender antes de retornar. Antes que ela pudesse compreender completamente o peso de suas palavras, o mundo ao seu redor começou a mudar. O reino brilhante se dissolveu, e ela se viu suspensa no espaço, olhando para a Terra de um ponto de vista de tirar o fôlego. O planeta abaixo era radiante, seus oceanos brilhando como safira líquida, seus continentes vivos com cor e vitalidade. Era uma visão de beleza tão hipnotizante que tirou o fôlego de Sofia. Mas enquanto ela observava, a cena começou a mudar. A tranquilidade foi quebrada por flashes de caos, incêndios florestais devastando florestas, cidades afundando sob inundações e pessoas fugindo de desastres naturais. As imagens vieram rápidas e furiosas, sobrecarregando Sofia com sua intensidade. Virando-se para Jesus, com o coração pesado com o que estava testemunhando, Sofia sussurrou: "Por que você está me mostrando isso?" "Estas são as escolhas que a humanidade enfrenta", respondeu Jesus, sua voz firme, mas cheia de preocupação. "O mundo está em uma encruzilhada, e o futuro ainda não está escrito. O que você vê é uma possibilidade, não uma certeza." Conforme as visões continuavam, Sofia notou algo no meio da destruição. Em meio à devastação e divisão, houve momentos de luz, atos de gentileza, comunidades se unindo para reconstruir após desastres, indivíduos se levantando por justiça e esperança. Esses vislumbres de esperança eram um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda havia luz a ser encontrada. "Você tem um papel a desempenhar nisso", disse Jesus gentilmente. "Você deve compartilhar o que viu, para que outros possam entender o que está em jogo. As escolhas feitas hoje moldarão o mundo de amanhã." Sofia sentiu, sua determinação se fortalecendo enquanto absorvia o peso do que lhe fora mostrado. Mas então, a visão mudou mais uma vez, revelando algo que ficaria com ela para sempre. Enquanto Sofia continuava a olhar para a Terra deste ponto de vista celestial, as visões se tornaram mais nítidas, mais urgentes, cada uma deixando uma marca indelével em seu coração. Ela viu momentos de beleza de tirar o fôlego, florestas exuberantes cheias de cores vibrantes, rios fluindo com clareza imaculada e pessoas se unindo, celebrando a vida de maneiras que ressoavam com amor e união. Essas cenas pacíficas eram passageiras, no entanto, rapidamente ofuscadas por outras que a encheram de um profundo sentimento de pavor. Cidades imponentes, outrora símbolos de conquistas humanas, foram reduzidas a escombros. Seus horizontes foram consumidos por fumaça espessa e incêndios violentos. Multidões de pessoas gritavam e se dispersavam, seus rostos contorcidos de medo enquanto as enchentes surgiam e ventos uivantes rasgavam as ruas. Sofia queria desesperadamente desviar o olhar, mas algo dentro dela a compeliu a continuar assistindo. A devastação não foi aleatória. Parecia ter um significado mais profundo, uma causa enraizada nas escolhas humanas. Ela viu pessoas envolvidas em discussões acaloradas, sua raiva se transformando em violência. A ganância e o egoísmo eram evidentes em escala global, fazendo com que comunidades inteiras sofressem enquanto alguns privilegiados floresciam. Os desastres naturais, ela percebeu, não eram apenas o resultado da ira da natureza. Eles eram consequências, punições por negligência, exploração e divisão. Enquanto o coração de Sofia ficava mais pesado sob o peso do que ela estava testemunhando, ela sentiu uma mão reconfortante pousar em seu ombro.
Ela olhou para cima para ver Jesus, sua presença reconfortante e firme. Não perca a esperança, ele disse suavemente, sua voz calma e firme, acalmando-a, a mais para ver. As visões mudaram novamente. Em meio ao caos, uma figura surgiu, um homem firme em meio à turbulência. Sua presença era inabalável, um farol de força em meio à tempestade. Sofia o reconheceu imediatamente. Era Gregory Harris. Ele estava resoluto diante de uma multidão, dirigindo-se a eles com um senso de urgência e determinação. As reações foram mistas. Alguns aplaudiram, reunindo-se atrás dele com lealdade feroz, enquanto outros zombaram, sua raiva palpável e intensa. A confusão de Sofia aumentou. Ela tinha ouvido todos os tipos de opiniões conflitantes sobre Harris, elogios de alguns, desdém de outros. Ela se virou para Jesus, buscando clareza. Por que ele? Ela perguntou. Por que ele está no meio de tudo isso? A expressão de Jesus se suavizou com compreensão. Ele não é isento de falhas, ele disse, mas ele foi colocado aqui por um motivo. Seu papel não é salvar a humanidade, mas servir como um catalisador, trazer verdades ocultas à luz. O olhar de Sofia voltou para a visão, onde Harris estava suportando uma onda implacável de oposição. Ela o viu em reuniões, em comícios e em momentos tranquilos de solidão, sobrecarregado pelo fardo de sua responsabilidade. Apesar da pressão, ele nunca vacilou. Cada desafio parecia fortalecer sua determinação, moldando-o em algo mais forte a cada provação que passava. Jesus falou novamente, suas palavras ressoando profundamente. É por meio de provações que a força é testada, disse ele. Harris não está enfrentando esses obstáculos para seu próprio benefício. Ele está sendo testado para que a humanidade possa confrontar as verdades que deve enfrentar. A visão mudou mais uma vez, desta vez mostrando uma cidade futurística. O horizonte era diferente de tudo que Sofia já tinha visto. Edifícios elegantes e modernos elevavam-se no céu, banhados por um brilho suave e sobrenatural. As ruas abaixo fervilhavam de atividade, mas, ao contrário das cenas anteriores, não havia caos. Em vez disso, havia harmonia. Robôs e humanos trabalhavam lado a lado, não em oposição, mas em colaboração. A tecnologia não era uma ameaça neste mundo, era uma ferramenta para o progresso, usada para curar, criar e unir. No coração da cidade estava um veículo elétrico elegante, seu design futurista inconfundível, um símbolo do avanço tecnológico deste novo mundo. Mas assim que Sofia se concentrou na cena, uma explosão destruiu a imagem pacífica. O veículo elétrico, estacionado perto de um hotel, foi engolido pelas chamas. As pessoas gritaram, se espalhando em pânico, e a atmosfera antes harmoniosa foi rompida pela violenta interrupção. O coração de Sofia batia forte em seu peito quando ela se virou para Jesus, buscando um significado. A explosão representa mais do que mera destruição, disse Jesus, sua voz sombria. É uma manifestação da batalha espiritual que está ocorrendo na Terra. Forças das trevas buscam minar o progresso, colocar a humanidade contra si mesma. O adversário trabalha incansavelmente para semear confusão, medo e divisão. Sofia estremeceu quando a próxima visão se desenrolou diante dela. Figuras sombrias surgiram, conspirando em segredo, suas intenções claras, derrubar Harris. Tentativas de assassinato ocorreram em tempo real diante de seus olhos. Os planos foram frustrados no último momento, mas o perigo era inegável. Ela observou enquanto sua comitiva era emboscada, enquanto rifles de precisão eram interceptados, enquanto o estacionamento do hotel explodia em caos quando o veículo elétrico explodiu. Cada visão era mais angustiante que a anterior. Esses ataques não são apenas contra um homem, explicou Jesus, com a voz grave. Eles são contra o que ele representa, um desafio às forças que buscam dividir e controlar. O inimigo sabe que a unidade e a verdade são suas maiores ameaças, e ele não vai parar por nada para silenciar aqueles que atrapalham seus planos. A mente de Sofia girava com perguntas, mas uma pergunta se destacou acima de todas as outras. O que podemos fazer? Ela perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e determinação. Como podemos impedir isso? Seu olhar era inabalável, cheio de seriedade e esperança.
A resposta de Jesus foi clara. Começou com compreensão. Ele explicou que o adversário prospera na escuridão, na ignorância e no medo. Mas quando a luz é introduzida nesses lugares escuros, seu poder diminui. A humanidade deve escolher buscar a verdade, defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa a eles. A cena mudou novamente, e Sofia viu momentos de luz brilhando através da escuridão avassaladora. Comunidades se uniram para reconstruir após desastres. Pessoas se estenderam além das divisões para apoiar umas às outras. Atos de gentileza se espalharam, provocando ondas de mudança que se espalharam muito além dos gestos iniciais. Até mesmo a tecnologia, tão temida, se tornou uma ferramenta de cura. Ela conectou pessoas de maneiras que antes pareciam impossíveis e ofereceu soluções para problemas que antes pareciam intransponíveis. Sofia percebeu que as visões perturbadoras que testemunhou não tinham a intenção de incitar medo. Elas eram um chamado à ação. O futuro não era predeterminado, ele estava sendo moldado todos os dias pelas escolhas que a humanidade fazia. O papel de Harris, a tecnologia, as provações e até mesmo a escuridão que buscava minar o progresso, tudo isso fazia parte de uma história maior, na qual a esperança ainda poderia prevalecer. À medida que as visões começaram a desaparecer, Sofia sentiu o peso de sua missão se acomodar em seus ombros. Ela ainda não sabia como compartilharia o que tinha visto, mas sabia que precisava. As apostas eram altas demais, e a mensagem era importante demais para guardar para si mesma. O coração de Sofia disparou quando o brilho do reino celestial começou a diminuir, e a sensação avassaladora de paz que ela sentira antes foi substituída por um puxão urgente de volta para sua própria vida. A clareza que ela havia conquistado agora parecia um fardo, e o peso de tudo que ela havia testemunhado começou a afundar. Ela havia sido confiada com uma mensagem de significado incrível, uma que, se compartilhada, poderia mudar o próprio curso da humanidade. O puxão ficou mais forte, e Sofia sentiu-se descendo da luz. As cores vibrantes e celestiais desbotaram, substituídas pelos brancos e azuis frios e estéreis do quarto do hospital. O bip das máquinas encheu seus ouvidos, acompanhado pelos sons abafados de vozes, as orações desesperadas de seus pais, as instruções urgentes do médico e o zumbido das máquinas enquanto trabalhavam para reanimá-la. De repente, com um suspiro estridente, seu corpo se levantou bruscamente. Seus olhos se abriram e ela se viu de volta à cama do hospital. Seus pais correram para o seu lado, lágrimas de alegria e alívio escorrendo pelo rosto enquanto a abraçavam com força. Os médicos ficaram atordoados, trocando olhares de descrença. Sofia estava clinicamente morta há mais de 10 minutos, mas aqui estava ela, viva, acordada e coerente. Não foi nada menos que um milagre, mas para Sofia, o verdadeiro milagre foi a clareza que ela carregava dentro de si. Ela não havia apenas retornado à vida, ela havia retornado com um propósito. Conforme os dias passavam, a recuperação física de Sofia era estável, mas sua mente era consumida pelas visões. Ela as repetia várias vezes, cada detalhe gravado em sua memória: o caos, a esperança, o papel de Gregory Harris e a batalha espiritual que se desenrolava ao fundo. Era avassalador, mas ela sabia que não conseguiria guardar para si. Ela tinha visto essas coisas por um motivo, e esse motivo era não ficar em silêncio. Seu primeiro desafio foi contar aos pais. Eles sempre foram amorosos e solidários, mas como ela poderia explicar algo tão profundo, tão sobrenatural? Uma noite, enquanto estavam sentados ao lado de sua cama de hospital, ela respirou fundo e começou a falar. Ela descreveu a luz, a paz avassaladora que sentiu e seu encontro com Jesus. Ela falou sobre as visões do futuro da Terra, o papel que Gregory Harris desempenharia e as tentativas das forças das trevas de atrapalhar o progresso da humanidade. Seus pais ouviram atentamente, seus rostos mudando entre admiração, descrença e profunda preocupação. Sua mãe foi a primeira a falar, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Sofia, ela disse gentilmente, o que você está dizendo é extraordinário, mas você tem certeza de que não foi apenas um sonho? Talvez algo que sua mente criou enquanto você estava inconsciente. Sofia balançou a cabeça com firmeza, seus olhos firmes com convicção. Não foi um sonho, mãe. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já experimentei.
Eu vi coisas que eu não poderia saber, e Jesus falou comigo. Ele me disse que eu tinha que compartilhar o que vi. O pai de Sofia, embora cético, não conseguiu negar a convicção em sua voz. Se isso for verdade, ele disse, então é muito para uma jovem carregar. Você tem certeza de que está pronta para isso? Sofia hesitou por um momento, o peso de suas palavras afundando, mas então ela se lembrou da segurança de Jesus, sua presença firme e a clareza de sua mensagem. Não acho que tenho escolha, ela respondeu. As pessoas precisam ouvir isso. Seus pais concordaram em apoiá-la, embora permanecessem cautelosos sobre como os outros poderiam reagir. Quando Sofia começou a compartilhar sua história com amigos próximos e familiares, as reações foram mistas. Alguns ficaram inspirados, comovidos com suas palavras e a vivacidade de suas descrições. Outros ficaram céticos, descartando sua experiência como um produto de sua imaginação ou um efeito colateral de seu trauma. Mas Sofia não deixou que os céticos a detivessem. Ela tinha visto muito, sentido muito, para questionar a verdade do que tinha acontecido. Uma noite, enquanto Sofia estava acordada, ela se viu pensando novamente sobre as visões horríveis que tinha visto, as tentativas de assassinato de Gregory Harris, a explosão do lado de fora do hotel e as forças obscuras trabalhando em segundo plano. Tudo parecia peças de um quebra-cabeça. Ela começou a entender que a batalha espiritual não era apenas sobre um homem ou um momento na história, era sobre as escolhas que a humanidade fazia todos os dias. Os ataques do adversário foram projetados para criar medo e divisão, para distrair as pessoas do bem que elas poderiam realizar juntas. Sofia percebeu que, embora as visões fossem aterrorizantes, elas não tinham a intenção de paralisá-la de medo. Elas eram um chamado à ação, um lembrete de que a luz sempre poderia superar a escuridão se as pessoas escolhessem se unir. As forças do mal dependiam do segredo e da confusão, mas Sofia sabia que, ao lançar luz sobre seus esquemas, ela poderia ajudar a enfraquecer seu domínio. No dia seguinte, ela começou a escrever tudo o que conseguia lembrar de sua experiência. Ela preencheu página após página com descrições vívidas do reino celestial, as mensagens que Jesus lhe dera e as imagens do futuro da Terra. Enquanto escrevia, ela sentia uma sensação de clareza e propósito, como se estivesse canalizando as palavras diretamente da fonte. Ela não sabia quem lera suas palavras ou como elas seriam recebidas, mas sabia que tinha que tentar. Sua história começou a se espalhar, alcançando pessoas em sua comunidade e além. Alguns a rejeitaram imediatamente, mas muitos se viram cativados por sua mensagem. Eles ficaram impressionados com o equilíbrio de seu relato, como ele reconhecia os desafios que a humanidade enfrentava ao mesmo tempo em que oferecia uma visão de esperança e redenção. As palavras de Sofia os lembraram de que o futuro não estava escrito em pedra, era algo que eles tinham o poder de moldar. Conforme Sofia continuava a compartilhar sua história, ela notou uma mudança na maneira como as pessoas respondiam. Conversas sobre fé, responsabilidade e o papel de líderes como Harris começaram a ganhar uma nova profundidade. Pessoas que antes estavam divididas por política ou ideologia começaram a encontrar um ponto em comum em seu desejo compartilhado por um futuro melhor. A mensagem não era apenas sobre um homem ou uma visão, era sobre a capacidade da humanidade de superar seus medos e trabalhar em conjunto em direção a algo maior. A mensagem horripilante das tentativas do adversário de minar o progresso não era apenas um aviso, era um desafio. Sofia percebeu que, ao confrontar essas forças das trevas de frente, expondo seus esquemas e se recusando a ceder ao medo, as pessoas poderiam retomar seu poder. Ao fazer isso, elas poderiam criar um futuro cheio de luz, amor e esperança. Para Sofia, essa foi a maior revelação de todas. Conforme a história de Sofia continuou a se espalhar, ela começou a alcançar pessoas muito além de sua pequena cidade. Os meios de comunicação noticiaram, e logo ela estava sendo convidada a compartilhar sua experiência em podcasts, em igrejas e até mesmo em reuniões comunitárias. Cada vez que ela contava sua história, a resposta era elétrica. As pessoas eram atraídas pela sinceridade em sua voz e pela convicção em suas palavras. Elas não eram apenas cativadas pelos elementos sobrenaturais de sua experiência, elas eram movidas pela urgência de sua mensagem. Sofia descobriu que suas visões de Gregory Harris provocaram algumas das reações mais fortes.
Para alguns, sua descrição de seu papel como catalisador ressoou profundamente. Eles o viam como uma figura controversa que havia forçado as pessoas a confrontar verdades desconfortáveis sobre a sociedade, liderança e as escolhas que faziam. Para outros, sua visão parecia implausível ou até absurda. Harris era muito divisivo, eles argumentavam, muito falho para desempenhar um papel tão significativo na batalha espiritual que Sofia descreveu. Mas Sofia se manteve firme. Ela não afirmou que Harris era perfeito, na verdade, ela frequentemente enfatizava que suas imperfeições eram parte do ponto. Os testes que ele enfrentou, a oposição constante e o vitriolo direcionado a ele eram todos parte de um plano maior para trazer questões ocultas à tona. Não se trata de você gostar dele ou concordar com ele, ela explicaria. É sobre entender que ele é parte de algo maior, algo que desafia todos nós a pensar sobre o que realmente defendemos. Seu relato das tentativas de assassinato e da explosão do lado de fora do hotel trouxe outra camada de intriga e medo à sua história. Ela descreveu esses eventos não como incidentes isolados, mas como manifestações de uma batalha espiritual mais profunda. As tentativas do adversário de eliminar Gregory Harris, ela explicou, não eram apenas sobre silenciar um homem, elas eram sobre interromper o movimento, criar medo e impedir que as pessoas se unissem para enfrentar os desafios do futuro. A menção de Sofia ao Tesla Cybertruck se tornou um símbolo particularmente marcante para muitos ouvintes. Ela descreveu isso como uma representação de inovação, progresso e o potencial da humanidade de usar a tecnologia para o bem. A explosão em sua visão não foi apenas um ataque físico, foi um ataque à esperança, à possibilidade de um futuro melhor. Foi um lembrete de que o progresso sempre encontraria resistência de forças que prosperavam na divisão e no desespero. Apesar da natureza pesada de sua mensagem, Sofia sempre fez questão de terminar com uma nota de esperança. Ela lembrou ao seu público que, embora a batalha espiritual fosse real, não era invencível. A maior arma do adversário é o medo, ela dizia, mas o medo perde seu poder quando você escolhe agir com fé e amor. À medida que a mensagem de Sofia se espalhava, ela começou a ver seu impacto. As pessoas começaram a procurá-la, compartilhando suas próprias histórias de fé, dúvida e as lutas que enfrentavam. Alguns disseram a ela que suas palavras os inspiraram a se reconectar com suas crenças espirituais. Outros disseram que começaram a repensar a maneira como abordavam seus relacionamentos, seu trabalho e seu papel no mundo. Eles queriam fazer parte da solução, contribuir para a luz sobre a qual Sofia falava tão apaixonadamente. As comunidades começaram a organizar eventos inspirados pela visão de Sofia. Eles organizaram discussões sobre como superar divisões, apoiar uns aos outros e criar um futuro mais esperançoso. Igrejas e grupos espirituais exploraram maneiras de incorporar sua mensagem em seus ensinamentos, enfatizando a importância da unidade, responsabilidade e resiliência diante dos desafios. Sofia, apesar de sua pouca idade, se tornou uma fonte de inspiração para pessoas de todas as esferas da vida. Ela não se via como uma profetisa ou salvadora, apenas uma garota que teve um vislumbre de algo extraordinário e se sentiu compelida a compartilhá-lo. Ela costumava dizer às pessoas, isso não é sobre mim, é sobre nós. É sobre o que escolhemos fazer com o tempo e as oportunidades que nos foram dadas. Um dos aspectos mais poderosos da história de Sofia foi sua capacidade de conectar o espiritual e o prático. Ela não falava apenas sobre fé em termos abstratos, ela vinculava escolhas e ações do mundo real. Sua visão da tecnologia, por exemplo, ressoou com engenheiros, cientistas e inovadores que estavam lidando com as implicações éticas de seu trabalho. Sua ênfase na unidade tocou um acorde com líderes comunitários tentando lidar com a divisão e o conflito. Sua mensagem sobre o poder do amor sobre o medo inspirou inúmeras pessoas a darem pequenos passos significativos para fazer a diferença em suas próprias vidas. Com o passar do tempo, a história de Sofia se tornou menos sobre os eventos extraordinários de sua experiência de quase morte e mais sobre o movimento que ela havia desencadeado. As pessoas começaram a vê-la como um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo diante da escuridão avassaladora, a luz poderia prevalecer. Suas palavras se tornaram um grito de guerra para aqueles que queriam criar um mundo melhor, não por meio do medo ou da força, mas por meio da compaixão, colaboração e um senso compartilhado de propósito.
A própria Sofia nunca perdeu de vista a gravidade de sua missão. Ela sabia que a mensagem que carregava não era apenas sobre alertar as pessoas sobre os perigos que viriam, era sobre inspirá-las a superar esses perigos e criar algo melhor. Ela acreditava profundamente no potencial da humanidade para superar seus desafios e se dedicou a lembrar os outros desse potencial, não importando quão difícil a jornada pudesse ser. No final, a história de Sofia não era apenas sobre o que ela tinha visto durante sua experiência de quase morte, era sobre o que ela inspirou os outros a verem em si mesmos. Ela mostrou às pessoas que elas tinham o poder de moldar o futuro, de se posicionar contra as forças das trevas e de escolher o amor, a esperança e a luz. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho que valeu a pena seguir e, para Sofia, essa foi a mensagem mais importante de todas.